E se o homem mais amado do mundo não tivesse sido quem você imagina? Milhares de anos se passaram, mas o nome dele ainda ecoa por ser da parte: Jesus Cristo. Amado por muitos, odiado por outros, mas impossível de ser ignorado. Um simples carpinteiro de Nazaré que mudou o destino da humanidade. Tudo começou em um tempo de escuridão. O povo vivia oprimido, esperando por um Messias, um Salvador que traria liberdade e justiça. Muitos diziam que ele viria como um guerreiro poderoso, montado em cavalos, liderando exércitos. Mas o que aconteceu foi o oposto. Em um humilde estábulo, em meio ao silêncio da noite, nasceu um bebê, envolto em panos. Nenhuma coroa, nenhum trono. Apenas uma promessa. Ele será chamado Filho de Deus. A notícia do nascimento se espalhou rapidamente. Reis sentiram medo. Homens sábios viajaram longas distâncias para vê-lo. E o governante da época, Herodes, ordenou a morte de inocentes apenas para tentar impedir seu destino. O menino cresceu longe dos palácios, aprendendo o ofício de seu pai terreno, José. Mas dentro dele havia algo diferente. Aos 12 anos, ele já ensinava mestres no templo. As pessoas se perguntavam: quem é esse garoto que fala com tanta autoridade? Mal sabiam elas que aquele jovem simples seria o protagonista da maior história já contada. Aos 30 anos, o carpinteiro de Nazaré deixou sua pequena oficina. As mãos que antes moldavam madeira, agora moldariam corações. Mas antes de iniciar sua missão, ele caminhou até o deserto. 40 dias e 40 noites sem comida, enfrentando o calor escaldante e a solidão. Foi ali, no silêncio, que ele travou uma batalha invisível. Não contra homens, mas contra o próprio mal. Satanás tentou enganá-lo com promessas de poder, riqueza e glória. Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Mas Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem. Quando voltou, algo havia mudado. Sua presença emanava autoridade e paz ao mesmo tempo. As multidões começaram a segui-lo. Ele não falava como os religiosos da época. Falava com amor, mas também com firmeza. Então veio o momento do batismo. Diante de João Batista, às margens do rio Jordão, o céu se abriu e uma voz ecoou do alto: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A partir dali, o mundo jamais seria o mesmo. Jesus começava sua jornada pública, curando enfermos, libertando oprimidos e anunciando uma verdade que desafiava o poder dos grandes e tocava o coração dos humildes. O carpinteiro agora era o Messias. As multidões o seguiam por todos os lados. Onde Jesus passava, milagres aconteciam. Cegos voltavam a enxergar, paralíticos andavam, leprosos eram curados com apenas um toque. Certa vez, uma mulher que sofria há anos apenas tocou a borda de suas vestes e imediatamente foi curada. Jesus parou e disse: alguém me tocou, de mim saiu poder. Ele não precisava gritar nem exigir nada. Sua presença bastava. Mas enquanto o povo o amava, os líderes religiosos o observavam com ódio. Eles não suportavam ver um simples homem sendo chamado de Filho de Deus. As palavras de Jesus abalavam o sistema. Ele falava de perdão, de amor aos inimigos e de um reino que não era deste mundo. Um dia, diante de milhares, ele multiplicou pães e peixes e todos comeram até se saciar. O povo quis torná-lo rei, mas Jesus se afastou. Ele não veio por glória humana. Veio para cumprir um propósito eterno. O poder de seus milagres não estava em magia, mas em compaixão. Cada gesto, cada olhar, cada palavra, tudo revelava um amor incomum, algo divino. E agora eu te pergunto, se você estivesse ali, vendo tudo isso acontecer diante dos seus olhos, você acreditaria? Comente abaixo.
O que você faria se presenciasse um milagre de Jesus? Sua resposta pode inspirar outros a refletirem sobre a fé. O dia terminava e o sol mergulhava no horizonte do mar da Galileia. Jesus e seus discípulos atravessavam o lago em um barco simples. De repente, o vento soprou com fúria. As ondas cresciam, o barco balançava e o medo tomou conta de todos. «Senhor, estamos perecendo!» gritaram os discípulos. Jesus dormia em paz, mesmo com a tempestade rugindo ao redor. Então, ele se levantou, olhou para o mar e disse apenas: «Acalma-te». O vento cessou, as águas se tornaram espelho, o silêncio tomou conta do barco. E os discípulos, atônitos, perguntaram uns aos outros: «Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?» Era um momento que mostrava o verdadeiro poder do Filho de Deus. Ele não apenas curava corpos, dominava a própria natureza. Mas nem todos compreendiam. Alguns o seguiam por interesse, outros por curiosidade. Jesus, porém, via o coração de cada um. Ele sabia que a fé verdadeira não nasce de milagres, mas da confiança em meio à tempestade. No silêncio após o medo, os discípulos aprenderam algo que mudaria suas vidas. Quando Jesus está no barco, nenhuma tempestade é capaz de afundar. A fama de Jesus crescia. Por onde passava, multidões se reuniam. Mas ele não buscava aplausos, buscava almas. Um dia, enquanto caminhava por Samaria, parou junto a um poço. Lá, encontrou uma mulher sozinha, rejeitada por sua cidade e marcada pelo passado. Para muitos, ela era impura, mas Jesus olhou para ela com compaixão e disse: «Dá-me de beber». Ela se espantou, afinal, judeus e samaritanos não se falavam. Mas ele continuou: «Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede». Aquela mulher, acostumada à vergonha, encontrou redenção no olhar do Mestre. Ela correu para a cidade e anunciou: «Vim de ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Não seria este o Cristo?» E assim, uma simples conversa mudou a vida de uma cidade inteira. Jesus mostrava que o amor verdadeiro ultrapassa barreiras, religiões e julgamentos. Ele não via pecadores, via filhos. Seus ensinamentos escandalizavam os poderosos, mas libertavam os quebrantados. A cada milagre e palavra, o reino de Deus se tornava mais visível. A esperança que parecia perdida começava a renascer, não por meio de reis ou espadas, mas por um amor que ninguém conseguia compreender completamente. A popularidade de Jesus crescia e, junto com ela, o ódio dos líderes religiosos. Eles o viam como uma ameaça. Ele curava no sábado, perdoava pecados e dizia que Deus era seu pai. Para muitos, aquilo era blasfêmia. Um dia, levaram até ele uma mulher pega em adultério. Queriam testá-lo. «Mestre, a lei diz que deve ser apedrejada. E tu, o que dizes?» Jesus se abaixou, escreveu algo na areia e respondeu calmamente: «Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra». Um silêncio pesado tomou conta. Um a um, todos foram embora. Só restou a mulher e o Salvador. «Ninguém te condenou?» Ele perguntou. «Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais». A justiça humana queria punição, mas Jesus trouxe perdão. Esse momento marcou o início de um confronto direto entre o amor e o poder religioso, entre a graça e a hipocrisia. E hoje, 2000 anos depois, essa mensagem ainda ecoa. Quem está livre de pecado? Comente aqui abaixo. O que essa atitude de Jesus te ensina sobre perdão? Sua resposta pode tocar o coração de alguém que precisa ouvir sobre a graça. A cidade de Jerusalém estava em festa. A Páscoa se aproximava e milhares de pessoas lotavam as ruas.
De repente, um burburinho começou. Ele está vindo! Jesus está vindo! Mas, ao contrário do que muitos esperavam, ele não entrou em um cavalo branco cercado de soldados. Entrou montado em um jumento, símbolo de humildade e paz. As pessoas estendiam mantos e ramos pelo caminho e gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor! A cena era emocionante. Mas por trás da alegria, os olhos de Jesus se enchiam de lágrimas. Ele sabia que aqueles mesmos que agora o aclamavam, em poucos dias o rejeitariam. Ele não veio para ser rei de um trono terreno. Seu reino era de corações. Enquanto os líderes tramavam sua morte, Jesus continuava ensinando sobre o amor, a humildade e o perdão. Cada passo dele era um cumprimento de profecias antigas, e cada palavra, uma faísca que acendia esperança em quem o ouvia. A entrada triunfal marcava o início do fim e o começo da maior prova de amor que o mundo veria. A noite estava silenciosa em Jerusalém. Jesus sabia que sua hora havia chegado. Reuniu-se os discípulos para uma última refeição. Um momento simples, mas carregado de eternidade. Enquanto partia o pão, olhou nos olhos de cada um deles e disse: Este é o meu corpo, que é entregue por vós. Depois ergueu o cálice. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para perdão dos pecados. Eles não entendiam completamente, mas Jesus sabia que estava prestes a ser traído, abandonado e crucificado. Ainda assim, o amor o manteve firme. Então revelou algo que abalou o grupo. Um de vós me trairá. O silêncio foi imediato. Corações acelerados, olhares confusos, e Judas tentando esconder o peso da culpa que já o consumia. Mesmo assim, Jesus lavou os pés de todos, inclusive o de Judas, um gesto de humildade que chocou o mundo. Quem quiser ser o maior, seja o servo de todos, disse ele. Naquela noite, entre o pão e o vinho, o Filho de Deus deixou o maior legado que alguém poderia oferecer: amar até o fim, mesmo sabendo o preço. Naquela madrugada, o som dos passos e o brilho das tochas quebraram o silêncio do Getsêmani. Judas se aproximou com um beijo, o sinal da traição. Jesus não resistiu, foi preso, humilhado e levado diante de autoridades que o condenaram injustamente. A multidão que antes gritava Hosana, agora clamava: crucifica-o! Coroado com espinhos, açoitado e carregando uma cruz pesada, ele subiu o caminho do Calvário. Cada passo era dor, mas também amor. No alto do monte, o Filho de Deus foi pregado entre dois ladrões. Mesmo sangrando, ainda disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. As trevas cobriram a terra. O véu do templo se rasgou, o mundo parou. E com o último suspiro, ele declarou: Está consumado. O céu chorou, o inferno tremeu, e a esperança parecia perdida. Mas o que parecia o fim era apenas o começo. Agora eu te pergunto, se você estivesse aos pés daquela cruz, olhando para Jesus, o que sentiria? Comente abaixo. Sua resposta pode tocar alguém que hoje precisa lembrar que esse sacrifício foi por amor, por mim, por você, por todos nós. 3 dias haviam se passado. A cidade estava silenciosa. O corpo de Jesus jazia em um túmulo, guardado por soldados. O mundo acreditava que tudo havia acabado. Mas, ao amanhecer do terceiro dia,
algo sobrenatural aconteceu. Um tremor sacudiu a terra. A pedra do sepulcro foi removida, não para deixá-lo sair, mas para que o mundo pudesse ver que ele já não estava lá. Um anjo apareceu e declarou: "Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou." As mulheres correram para contar aos discípulos. O medo deu lugar à fé. O desespero virou alegria. E em pouco tempo, o Cristo ressurreto apareceu diante deles com o mesmo olhar de amor e a mesma voz que acalmava tempestades. "A paz esteja convosco", disse ele. A morte foi vencida, o pecado derrotado. O Filho de Deus havia cumprido sua missão. E antes de subir aos céus, deixou uma promessa que ecoa até hoje: "Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos." A cruz, antes símbolo de dor, tornou-se sinal de esperança, porque Jesus Cristo vive, e por isso a história não terminou. Ela continua em cada coração que escolhe crer.